Olá, sou o professor Marcos Lael e nesse encontro nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito de gestão da qualidade. Vamos estudar na quarta competência como aplicar as 4 ferramentas necessárias à boa gestão da qualidade. Para iniciarmos, eu trouxe um infográfico contendo as 4 ferramentas da gestão da qualidade. Ferramentas essas tecnológicas voltadas para os processos e produção. Veja comigo esse infográfico. Bom, está diante de você o infográfico. Nele, nós vamos estudar como aplicar as 4 ferramentas de qualidade. Elas são o brainstorming, o diagrama causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, a matriz Guth e 5W2H. É importante você observar neste gráfico que as ferramentas interagem entre si. Explicando, o brainstorm levanta informações que servem para o diagrama de causa e efeito. O diagrama transforma as informações em causas. As causas identificadas no diagrama são analisadas na matriz Guth para eleger as prioridades. As prioridades, por sua vez, vão para o 5W2H, que tomam a forma de um plano de ação. Veja, portanto, que as 4 ferramentas interagem entre si, umas se complementando nas outras, de modo que, no conjunto, a organização ou a empresa tenha melhoria contínua, tanto nas técnicas de produção quanto na tomada de decisão. Você viu nesse infográfico o comportamento das 4 ferramentas tecnológicas da qualidade, aplicadas aos processos e às tomadas de decisão, bem como o processo de produção. Elas integram a gestão da qualidade. É muito importante que elas sejam utilizadas preferencialmente integrando-se umas às outras. Introdução. Para que uma empresa obtenha eficiência produtiva voltada à qualidade, faz-se necessário o emprego de algumas técnicas que serão o objetivo desse nosso estudo. Você pode observar que, mesmo sendo técnicas voltadas para a gestão, na verdade, no conjunto, quando bem aplicadas, elas favorecem a eficiência produtiva. Em outras palavras, as 4 técnicas da qualidade como ferramentas tecnológicas, tanto para a produção como para os processos, produzem resultados. E esse é um aspecto muito importante na geração de negócios voltados à qualidade. Brainstorming. Sua essência está na busca de informações junto aos envolvidos de um processo para a tomada de decisão. Bom, chegamos agora à primeira das 4 técnicas que nós já vimos, que somam no conjunto as ferramentas tecnológicas para produção e processos. Esta técnica agora é o brainstorming. Quero lhe explicar o seguinte. O nome brainstorming é uma palavra em inglês que não tem uma tradução literal muito precisa na língua portuguesa. Em português seria mais ou menos como tempestade de ideias. Então, a falta de uma palavra tão específica que pudesse ter uma tradução direta fez com que nós utilizássemos em todas as empresas, na gestão da qualidade, a expressão brainstorming, que nada mais é do que uma sessão onde uma série de pessoas opinam livremente a respeito de um determinado problema, de um determinado projeto ou fenômeno que acontece nos negócios. Contribuição. Minimiza os impactos da racionalidade limitada do homem para a tomada de decisão. Vamos imaginar um problema sério numa empresa, a queda de vendas, rotatividade de pessoas, uma série de outras situações que interferem no processo produtivo, interferem no resultado. O que é que acontece na prática? O gestor, diante de um problema, ele o vê de acordo com o seu ponto de vista. Outras pessoas, no entanto, quando comentam sobre aquele assunto, ou quando analisam aquele assunto, ou quando chegam informações e dados estatísticos sobre aquele problema, podemos vê-lo em outros ângulos. Essa variação de pontos de vista significa que a nossa racionalidade é limitada, ou seja, um gestor não pode, mesmo conhecendo bem aquele problema, determinar com precisão qual é a causa, qual é o seu contorno, qual é a sua situação, qual é o fenômeno, de modo que encontre uma solução adequada. Por essa razão, o brainstorming torna-se muito importante, porque numa
simples sessão de algumas pessoas, por algum tempo, conseguimos ver aquele fenômeno, como já disse, em vários pontos de vista. Objetivo: trata-se de um processo de grupo em que as pessoas emitem opiniões de forma livre e deliberada em um curto período de tempo, sem haver críticas às questões colocadas por qualquer um. É muito importante percebermos agora o seguinte: numa sessão de brainstorming, as pessoas têm que ter a liberdade e a capacidade de opinarem sem haver nenhuma censura, nenhuma correção, nenhum tipo de justificativa. Isso é muito importante. Na verdade, é fundamental para a compreensão do fenômeno, do problema ou do projeto. Então, nada de censura, nada de correção, deixe que as opiniões surjam livremente, uma atrás das outras. Ao final, teremos uma visão muito ampla, muito profunda e muito interessante a respeito do fenômeno em estudo. Aplicando o brainstorming, o facilitador deve considerar um grupo entre 5 e 15 pessoas, lançar a problemática para discussão com clareza, estimular a opinião dos participantes sem críticas, efetuar registro das ideias, documentação, analisar as ideias colocadas pelo grupo para a seleção. Bom, esses pontos que você observou, desde a quantidade de pessoas até o registro, na verdade é o planejamento de uma atividade de brainstorming. Nessas simples opiniões, nessas simples considerações, você vê quantidade de pessoas, mínima e máxima, como eles devem participar, a importância do registro, da documentação para a compreensão do fenômeno. Então use essas informações como um planejamento da sua próxima sessão de brainstorming. O brainstorming é muito importante. Por esse motivo eu trouxe um vídeo no sentido de aprofundar os seus estudos a respeito deste assunto. Esse vídeo é muito interessante e eu convido você a assistir comigo. Bom, o primeiro hábito é você achar que o brainstorming é só um bando de gente falando o que quiser. Precisa de ter um facilitador, precisa de ter alguém que esteja ligado no processo para evitar os outros hábitos, que são censurar a ideia, começar a já explicar a ideia. Sabe por que essa ideia é boa? Ou então aquelas coisas, eu tive pensando, não sei o quê. Tudo isso acaba com brainstorming. Porque brainstorming é quantidade, ideias, 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 ideias. É diferente de como a gente está acostumado a conversar, a pensar. Então, por isso que o facilitador é importante. Ele vai estar sempre mostrando para a gente que o que vale é a quantidade. E a pior coisa para o brainstorming é censurar. Todo mundo sabe, não é todo mundo que faz. O que nós aprendemos desse vídeo? O papel do facilitador. Uma sessão de brainstorming, ela só chega ao seu objetivo se essa pessoa, esse papel funcionar de maneira muito adequada. O facilitador não precisa necessariamente ser o chefe ou alguém com algum cargo. Deve ser uma pessoa dotada de capacidade de estimular, de garantir o prosseguimento das ideias, de evitar que a informação fuja do assunto. Então esse facilitador é muito importante, por isso a importância desse vídeo, que vimos como ele atua, como ele deve atuar, para que haja resultado esperado na qualidade por meio da técnica de brainstorming. As características do brainstorming que eu quero lhe mostrar, na verdade, refere-se a uma sessão de brainstorming. O que é que acontece dentro dessa sessão? Eu trouxe para isto uma animação. Veja comigo. Características do brainstorming. Como você deve participar do brainstorming? Não hesite em participar se for convidado. Trata-se de uma oportunidade para você colocar suas impressões e ideias. Não faça comentários negativos sobre colegas. Sente-se na discussão de métodos para a solução de problemas. Você estudou agora as características de um brainstorming. É uma técnica, repetindo, muito utilizada para ver problemas de diversos ângulos. Apresentamos como ela acontece, quais são as suas características, a importância do papel do facilitador, do registro das informações para termos a compreensão do fenômeno a ser estudado. Utilize isso no seu dia a dia, em projetos e análise de problemas.
Sua empresa, seu negócio e sua vida profissional certamente terá muito mais qualidade. Diagrama de causa e efeito. Também é conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Seu objetivo é identificar as causas, raiz do problema da organização. Bom, chegamos à segunda técnica. Esta é diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama espinha de peixe e também conhecido por diagrama de Ishikawa, que foi a pessoa, o técnico pesquisador que criou essa metodologia. A finalidade, na verdade, é encontrar a causa dos problemas. O que é que de fato aconteceu que gerou aqueles problemas para então haver o tratamento adequado? É para isso que serve o diagrama causa e efeito. Vamos estudá-lo agora passo a passo. Bom, vamos agora aprender como é que a gente faz um diagrama de causa e efeito. A primeira etapa é compreender como ele se constrói, quais são as suas características, como é que ele é aplicado, o que é que ele contém. Para isto, eu trouxe um gráfico e gostaria que você observasse comigo. Vamos aprender como funciona o diagrama causa e efeito. Por favor, siga o que eu lhe disser. Para começar, apanhe uma folha de papel em branco, coloque-a na posição horizontal. Feito? Agora, desenhe um retângulo na extremidade direita, mais ou menos no meio da folha. Em seguida, faça uma linha no meio da folha da esquerda para a direita, até tocar exatamente no meio do retângulo. Divida essa linha em 3 partes iguais. Faça 3 linhas perpendiculares, ou um pouco inclinadas à esquerda, sendo 3 linhas acima, 3 linhas abaixo da linha central. Feito? Veja, não se parece com a espinha de um peixe? Então, este é o esqueleto do diagrama causa-efeito, também conhecido como espinha de peixe. Você observou que uma boa ideia, uma boa solução cabe numa única folha de papel? Essa talvez tenha sido a genialidade do japonês Ishikawa. Numa única folha é possível colocar um diagrama que nos permite ver a respeito daquele efeito, quais foram as causas que causaram problemas e buscar soluções, prioridades. É muito importante, é fácil de usar e eu estimulo a você que o aplique em todas as situações que um efeito requerer a compreensão de causas. Isso é qualidade. Vamos praticar? É importante agora nós compreendermos como se constrói um diagrama causa-efeito. Por isso, vamos estudar as etapas detalhadamente de como se faz um diagrama de causa-efeito em uma única folha de papel. Para isso, eu vou construir junto com você por meio de uma animação. Preste atenção e me acompanhe no passo a passo. Na prática, funciona assim. Primeiro, desenhe a espinha de peixe do jeito que aprendemos há pouco. Agora, é preciso eleger um problema. Sugiro, por exemplo, o problema fila de clientes no supermercado. Coloque então esse problema, fila de clientes, dentro do retângulo à direita, como se fosse dentro da cabeça do peixe. O que vamos fazer agora é encontrar as causas desse problema. Vamos lá. A etapa seguinte é identificar as espinhas do peixe. Para isso, vamos utilizar uma técnica conhecida como 6 M's. M de material, M de métodos, M de mão de obra, M de máquina, M de medida e M de meio ambiente. Observe que toda organização, toda empresa, independente do seu porte, tem esses M's. Observou que o peixe começou a tomar corpo? Agora você vai identificar as possíveis causas. Na prática, deve-se fazer uma sessão de brainstorming com pessoas especialistas sobre cada um dos M's. Para fim de exercício, vamos imaginar que o brainstorming identificou as seguintes causas para cada um dos M's em relação à raiz do problema, que é fila de clientes no supermercado.
falta agilidade na reposição de estoques, problema nos registros de saída de mercadorias, falta de treinamento adequado aos funcionários, problema na rede de computadores, falta de troco nos caixas, clientes rejeitam sacolas de plástico. Ficou bonito, não é? Nosso diagrama de causa e efeito preenchido. Assim você tem uma visão racional do conjunto de causas e um problema, que nesse caso é a fila de clientes no supermercado. Faça isso no dia a dia, pois a sua compreensão dos efeitos, problemas e causas terá muito maior racionalidade e muito maior qualidade. Viu como ficou interessante? Numa única folha de papel é possível colocar um problema e as suas diversas causas. Isto é o diagrama de causa e efeito na prática, que tem o formato de espinha de peixe, também conhecido como diagrama de Chikawa, em homenagem ao seu idealizador. Faça isso no seu dia a dia, quando se deparar com um problema ou a realização de um projeto. O diagrama de causa e efeito nos permite fazer essa relação com a melhor aproximação possível. É qualidade na sua organização. Quem deve participar das discussões para aplicar o diagrama? Indivíduos que têm conhecimento dos problemas a serem discutidos. Importante observar o seguinte: quem pode participar de um diagrama, da construção do diagrama, da identificação das causas? São as pessoas que conhecem aquele problema. Se o problema é de atendimento, pessoas voltadas para atendimento. Se o problema é tecnológico, pessoas da área de tecnologia e assim por diante. Dessa maneira, o conteúdo da atividade ele se torna muito mais preciso, muito mais enfático e muito mais próximo à raiz do problema na identificação das suas causas. Envolva as pessoas certas, use da liderança, pois isso também é qualidade na sua organização. Matriz Guth. Trata-se de um método para priorizar as ações mais importantes. E por que se chama Guth? Gravidade, urgência, tendência. Bom, vamos agora à terceira técnica, daquelas ferramentas tecnológicas da qualidade para a produção e para processos. A técnica agora que vamos estudar é Matriz Guth. Na verdade, é a soma de 3 palavras com gravidade, urgência e tendência. Por isso que deu essa Matriz Guth. Vamos aprender como é que ela é construída, como é que ela é feita, como se atribui a pontuação. A ênfase, na verdade, é escolher a prioridade. Dentre tantos problemas, dentre tantas causas, qual aquela que é a maior prioridade para utilizarmos nas nossas decisões? Como aplicar a Matriz Guth? Você atribui pontuação de 1 a 5 para aspectos de gravidade, urgência e tendência. Vamos compreendendo aos poucos como monta-se uma Matriz Guth. Primeiro identificamos que a razão da matriz está voltada para gravidade, urgência e tendência. Mas como estabelecer a prioridade? Usa-se muito uma escala de valores, de 5 para a escala maior e 1 para a escala menor. Então, a todos os problemas, aplica-se uma escala de 1 a 5, identificando a maior gravidade ou menor gravidade, a maior urgência ou menor urgência, a maior tendência de piorar ou tendência nenhuma de piorar. É assim que se atribui a pontuação e nós vamos compreender aos poucos na nossa próxima etapa. Acompanhe comigo. Veja comigo um quadro completo de como se aplica a pontuação numa Matriz Guth. Observe. Você vai compreender a estrutura da Matriz Guth. Apanhe uma folha de papel em branco e desenhe um retângulo grande no meio da folha. Divide esse retângulo em 4 colunas e 6 linhas. Observe a imagem como isso acontece. Preencha agora as colunas com os seguintes títulos: valor, gravidade, urgência e tendência. Ok? Agora vamos preencher as linhas. Abaixo da coluna valor, complete uma escala decrescente do numeral 5 até o numeral 1, conforme está na imagem.
Vá para a coluna gravidade. Esta será classificada de extremamente grave até sem gravidade, em uma ordem decrescente, conforme aparece também no quadro. Observe no gráfico o extremamente grave relacionado ao 5, depois muito grave, depois grave, pouco grave e sem gravidade, correspondente ao numeral 1. Agora vamos para a coluna central, urgência. Do mesmo modo que a coluna ao lado, classifica a urgência desde extremamente urgente até sem urgência. Observe no quadro. Extremamente urgente relacionado ao numeral 5, abaixo muito urgente, abaixo ainda urgente, depois um pouco urgente e relacionado ao numeral 1, sem urgência. Agora a última coluna, à direita, tendência. Igualmente às anteriores, classifique desde piorar muito até sem nenhuma tendência a piorar. Observe no quadro. Correspondente ao numeral 5 tem piorar muito rápido, abaixo piorar em curto prazo, abaixo ainda piorar em médio prazo, ainda abaixo piorar em longo prazo e por fim no numeral 1 sem tendência para piorar. De agora em diante, use esse material, essa matriz, para o que necessitar quando a sua necessidade for priorizar problemas. Bom, essa matriz que nós aprendemos, ela serve então como quadro de referência para todos os problemas que forem enfrentados na organização, ou que você enfrentar no seu dia a dia na organização, cabe utilizar essa matriz. É o que nós vamos ver a seguir, aplicar esse quadro de referência a uma situação prática, e aí nosso aprendizado fica muito mais completo. Vamos lá? Atribuindo pontos na matriz Guth. Agora você vai aprender como se usa a matriz Guth na prática. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é identificar os problemas. Para isto, selecionei 4 causas de problema do diagrama causa-efeito estudado anteriormente na nossa matriz Guth. São eles: falta de agilidade na reposição de estoques, problemas na rede de computadores, problemas no registro de saída de mercadoria e falta de treinamento dos funcionários. Vou atribuir para cada um dos problemas um numeral de valor. Veja, o primeiro problema, falta de agilidade na reposição de estoques. Quanto à gravidade, 4. Quanto à urgência, 3. Quanto à tendência, 4. E assim por diante nos demais problemas, como mostra o quadro. Veja então que a matriz Guth está preenchida. Mas você há de perguntar, como eleger a prioridade? Para isto, precisamos de mais 2 colunas à direita. Veja no quadro. Uma coluna Guth e GX, UXT e uma quinta coluna com o título Prioridades. Como preencher a coluna Guth, GX, UX e T? É fácil. É só multiplicar os valores em cada uma das linhas, como está no quadro. Feito isso, vamos classificar as prioridades. A primeira prioridade é aquela que recebeu o maior valor, a maior pontuação, até a quarta, que é a de menor valor. Assim está preenchida a nossa matriz Guth. Faça isso na prática sempre que for necessário eleger prioridades. Observe que as técnicas de qualidade que nós estudamos até aqui buscam nos dar maior racionalidade na visão dos problemas para atribuir soluções com qualidade. Por isso que as técnicas são tão importantes. E a partir de agora nós vamos para a última técnica que também tem este sentido. Mas agora, depois de vistas as prioridades, nós vamos ver como aplicar um plano de ação. 5W2H, plano de ação ou de mapeamento, padronização de processos. Sua aplicação permite elaborar um plano que deve ser realizado,
distribuir tarefas entre os integrantes de uma equipe, acompanhar a realização ou não das ações distribuídas. Bom, chegamos à quarta das 4 técnicas que estudamos na qualidade como tecnologias para processos em produção. Esta técnica chama-se 5W2H. Na verdade, é uma fusão de 5 palavras em inglês, começando com a letra W, mais 2 palavras começando com a letra H. Isso, na verdade, permite dizer o que deve ser feito, quem deve fazer, quando deve ser feito, quanto custa cada ação, quem é o responsável, mais ou menos isso, como nós vamos aprender na sequência do nosso estudo. Por que então utilizamos a terminologia 5W2H? Eu trouxe um vídeo muito interessante, muito objetivo, para você aprender comigo como isso se define. Observe. Olá, sou o professor Tel. Hoje apresentarei a vocês os 5 Ws, 2 Hs. Os 5 Ws, What, Why, Where, When e Who, e os 2 Hs, How e How Much. Vamos às definições. What significa o que será feito, ação, etapas, descrição. Why significa por que será feito, justificativa, motivo. Where significa onde será feito, local. When significa quando será feito, tempo, datas, prazos. Who significa por quem será feito, responsabilidade pela ação. How significa como será feito, método, processo. How much significa quanto custará fazer, custo ou gastos envolvidos. Na verdade, o que nós vimos nesse vídeo é a montagem de um plano de ação. A conjugação 5W2H, na verdade, é um plano de ação, desde o que deve ser feito, até quanto custa, por quem vai ser feito e o seu tempo. Na verdade, o plano de ação é a 4ª das últimas técnicas que estamos estudando para melhorar os processos e a produtividade. Em que situações podemos empregar o 5W2H? Sempre que houver delegação de tarefas, na gestão de projetos, em ações de longo prazo. Na sequência das técnicas que estamos estudando, é importante observar em que momento utilizar cada uma delas. Neste caso, a 5W2H é quando requer distribuição de tarefas, requer alguma ação que será realizada em longo prazo, como é típica dos planos. Então, todas as vezes que essas situações estiverem presentes, ou seja, distribuir tarefas a pessoas, uma ação de longo prazo, aplique o 5W2H em seus projetos. Como você entende a seguinte frase? O que diferencia um bom profissional dos demais é a sua capacidade técnica de executar tarefas, utilizando métodos de trabalho para o alcance dos objetivos organizacionais. Quero chamar sua atenção para uma palavra importante nessa frase: diferencial. O que diferencia um profissional dos demais? Pelo que afirmamos aqui, o profissional que usa métodos, que usa técnicas no seu programa de trabalho, ele se diferencia dos demais. Então faça isso. Aplique essas 4 técnicas, pois ela melhora a sua produtividade, os seus processos e gera maiores resultados. Chegamos ao final da 4ª competência, onde estudamos as ferramentas tecnológicas da qualidade para a melhoria dos processos e da produtividade. Observe isso, aplique no seu dia a dia e bons estudos.